quase 70 anos se tinham passado desde quando a Arca do Senhor tinha sido devolvida pelos filisteus naquele episódio. Vou deixar aí o vídeo onde eu falo sobre isso em 1 Samuel, quando os filisteus, já assustados com as pragas que lhes sobrevieram em função de eles terem roubado a Arca de Israel, naquele caso de Icabode, né? Lá da morte de Eli e dos seus filhos. Quase 70 anos tinham se passado e agora Davi, rei de Israel, se empenha em trazer essa arca de volta. Aí o texto vai dizer que Davi, esse é o 2 Samuel capítulo 6. O texto vai dizer que Davi, muito empolgado e empenhado em cultuar ao Senhor, depois de já ter construído a sua casa, ele convoca os filhos de Abinadab, que eram uma família de levitas, por assim dizer, gente que era responsável pelo culto, pelo louvor, e aí ele promove todo um culto, né? Que em 2 Samuel está registrado que as pessoas se alegravam sobremaneira com a volta da arca, utilizando esse instrumento de pau de faia, harpas, saltérios, tamboris, pandeiros, símbolos, que eram pratos, né? Chimbal, aqueles pratos. Em 1 Crônicas 13 vai dizer que isso também incluía trombetas, danças, uma série de outras coisas. E aí o povo todo empolgado, eles arrumaram um carro para transportar a arca, um carro de boi, e em algum momento os bois tropeçam e, para não danificarem a arca, que era símbolo da presença do Senhor, os filhos de Abinadab, né, o Uzá e Aiô, eles acabam pegando na arca, tentando protegê-la do tombo que ela poderia levar, e aí eles são mortos. Aí o texto vai dizer, um texto judeu, né? O judeu é aquele povo que desobedeceu a Deus, o israelita, em todo sentido. E como todo ser humano de todo o planeta, a gente faz a coisa errada e diz: ai, a ira do Senhor veio sobre mim. A ira do Senhor não vem sobre a gente. Nós é que somos a ira ambulante em pessoa e colocamos isso na conta de Deus. Mas o texto vai dizer que a ira do Senhor matou os 2 filhos de Abinadab, os levitas, porque eles pegaram na arca. E aí Davi, também interpretando aquilo de maneira conflituosa, ele ficou muito chateado com Deus. Como assim? Porque quem não ficaria, né? Como assim que Deus vai e mata 2 pessoas que estavam tentando proteger a arca? E aí o Davi, com muito temor, faz o quê? Entrega a arca à casa de Obed-Edom, um geteu. É interessante esse termo Obed-Edom, o geteu, que eles sempre vão se referir a ele como Obed-Edom, o geteu. Que na verdade ele era um levita, mas talvez com alguma cultura ou alguma similaridade com os filisteus de Gat, né, que eram chamados de geteu. Ou ele era levita que morava ali e, sei lá, tinha alguma aparência com geteu. Ele era, né, Obed-Edom, o geteu. Isso não vem ao caso agora a gente estudar os pormenores disso. O que se diz é que a arca ficou lá durante 3 meses e o Senhor abençoou profundamente a casa de Obed-Edom. E aí alguém disse isso para Davi: Davi, a arca está lá na casa do Obed-Edom, o geteu, e o Senhor abençoa a sua família, o homem prospera, que é uma beleza. Ele era levita, a arca estava na casa de um levita. Aí o Davi fala assim: então quem sabe Deus agora está menos cruelzinho, e Deus nem é assim, mas até o Davi o interpretava assim. Vamos trazer a arca. Mas diz que nesse período, o texto de 1 Crônicas vai dizer isso, vai ampliar mais, vai dizer que Davi, então, ele fez todo um trabalho, porque eles interpretaram que os 2 levitas morreram porque eles não seguiram o rito que está no Pentateuco, dizendo que a arca tinha que ser carregada por pessoas com 2 varas, né? E aí a arca tinha que ser carregada. Então o Davi criou todo um turno de louvor, de levitas, porteiros, levitas que iam levar a arca, seguindo os rituais da Torá. E aí ele, se sentindo assim, agora estamos capacitados para trazer a arca, eles trazem a arca e é uma grande festa. O texto vai dizer que eles ofereceram sacrifícios, né, enquanto a arca era levada para o templo, para o tabernáculo, que ainda não tinha sido construído o templo. E em meio àquela alegria, Davi distribuiu à população alegre no Senhor
e tudo com danças, trombetas, pandeiros, todos esses instrumentos, para você ver como que o louvor em Davi, a gente nem precisa falar mais disso hoje, mas eu sou da geração que nós sofremos muito para ver um louvor criativo, um louvor resultado da nossa alegria diante do Senhor, né? É esse papo de bateria é coisa do diabo, não tinha bateria aqui, era tamboris, tambores, instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos de símbolos, né, de pratos, era uma beleza. E aí o Davi faz isso ficar muito mais empolgante, e ele vai dançando e jubilando e vai dizer que quando foi no final dessa celebração da volta da arca, Davi ordenou que cada um ganhasse um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Todo mundo que estava ali, né? Sei lá, vamos colocar assim, mais de 30 mil pessoas naquele evento. E aí todo mundo comeu do bom e do melhor naquela grande celebração ao Senhor pelo retorno da arca a um lugar mais coerente para se fazer o culto. E aí o texto vai dizer também, e isso vai ser passível de outros próximos pequenos vídeos, que no meio daquela festa estava Mical, a filha mais nova de Saul, que fora dada a Davi, e ele a tinha recuperado, né? Não pensando nos desejos daquela mulher, mas pensando que ele era rei, ele queria a mulher que lhe era de direito de volta. Aí Mical olha assim para o rei Davi e fala assim: meu Deus, esse rei aí celebrando, porque diz que o rei dançava freneticamente com todas as forças diante do Senhor, e aí você já vai vendo assim, a filha do rei tem compostura e achou o maridinho dela mais viadinho do que rei. Vamos falar bem na linguagem do preconceito. Aí ela vai dizer: que vergonha, um rei sem pejo, se desnudando diante das filhas. Desnudando-se nesse sentido que era mais do que uma dança, era Davi todo espontâneo, todo não sei o que, igual a gente fica com os nossos animais de estimação, com o nosso bebezinho. Não sei se você já teve essa experiência. Você tá lá brincando, às vezes eu estou fazendo uma comidinha, esquentando uma janta, alguma coisa assim, e as minhas cachorras estão lá, e eu fico: e aí, Branquela, o que você tem de Blanca, você tem de Bela. Então você entra naquela experiência orgásmica de carinho, né? Minhas 3 crianças hoje, né, uma jovem com 23 anos, um jovem a fazer 21 anos e uma outra jovem com 19 anos, e aí quando eles eram pequenininhos a gente brincava assim: nossa, que vergonha de ouvir esse áudio, porque eram experiências íntimas. E aí a filha do rei Saul ficou com vergonha daquele momento de celebração. Davi estava lá em intimidade com aquela multidão e celebrando ao Senhor freneticamente. Ela falou: nossa, que vexame. Aí o Davi cai numa tentação e vai falar para ela: olha, Deus escolheu a mim e não a seu pai para ser rei. E ele comete uma coisa feia que acontece muito entre casais, né? Que é aquele golpe baixo. E aí o texto vai dizer, o capítulo vai terminar dizendo que Mical não concebeu de Davi. Na verdade, Mical não teve filhos. E aí a tradição vai interpretar isso como se fosse um castigo, mas eu vejo outras coisas aí, porque seja por castigo ou porque Davi a recuperou de volta, mas talvez não tinham mais relações sexuais com ela, né? Ela ficou lá com ele, era importante ser mulher do rei, mas me parece que ela não gostava muito dele, mas isso, como eu disse, é assunto para um outro vídeo, né? O importante que eu quero trabalhar com você aqui é exatamente essa questão que eu vou tomar como base uma palestra do pastor Caio Fábio que eu ouvi na Igreja Batista da Lagoinha, precisamente no ano de 2006, e algum vídeo outro lá que ele gravou na época, quando ele vai dizer o seguinte: naquela experiência que os discípulos descem do monte e encontram com a outra turma dos discípulos que não consegue expulsar um demônio, aí Jesus fala para eles assim: olha, essa casta não sai se não for por meio de oração e jejum. Aí o Caio Fábio joga essa charada que é uma das mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Ele fala assim: o que vocês não entenderam? Que a casta a qual Jesus estava se referindo não era a casta do endemoniado, que aquilo ali Jesus já tinha dado autoridade a eles, no nome de Jesus aquilo sai. A casta que só sai por meio de oração e jejum é a falta de fé, porque de um lado você tem 3 discípulos voltando do monte da transfiguração, todos cheios de vaidade, se achando os melhores, e outros 9 discípulos se sentindo rejeitados e diminuídos, e aí Jesus está assim: esse conflito humano na presença de Deus só sai com oração e jejum. Foi isso, e a tradição fez uma outra leitura, e daí os crentes acharem que para mexer com o diabo eu tenho que se preparar, tenho que se consagrar, agora eu quero ver o diabo me enfrentar, e não tem nada a ver. A casta é a casta que nos constitui, que é a falta de fé persistente em Deus. Tá, o que isso tem a ver com isso aqui?
É porque nós vamos na via da tradição, inclusive na via da tradição de Davi, e ficamos chocados com o Senhor ter matado Uzá e Aiô porque eles estavam tentando proteger a arca. Puxa, que coisa horrível. E a gente crê aquele conceito daquele temor de Deus que é mais temor ao diabo, né? Não, vamos tratar Deus com critério, que vai que ele nos mata à toa, né? Davi ficou um pouquinho com essa teologia. E aí, na verdade, é uma outra questão que está aí. Primeiro que, pensando do ponto de vista deles, Israel vem de um histórico. Israel foi para o cativeiro no século 6 a.C. por causa disso. Que histórico? Israel, eles tinham uma facilidade imensa de reverenciarem outros deuses. Eles chegavam a oferecer seus filhos a Moloque. Eles chegavam a oferecer coisas absurdas a outras divindades cananeias, aqueles povos que contaminaram a terra e que eles deveriam ser vitoriosos em relação a esses povos, mas aquilo não foi possível, né? E aí eles se dedicavam terrivelmente e de maneira horrorosa a essa série de divindades e eles não temiam ao Senhor. A gente está vendo aí, por exemplo, que a arca estava lá esquecida 70 anos, sem ninguém tomar nenhuma providência, ou seja, o resto do reinado de Saul, a arca estava esquecida. E aí, se de um lado eles eram idólatras em relação aos outros deuses, né? Mical tinha o ídolo do lar, com o qual ela ajudou a Davi a fugir. Você vai vendo ali muitas idolatrias acontecendo. O próprio Saul, que tinha mandado escorraçar os feiticeiros, ele vai consultar uma feiticeira. Quer dizer, você vai vendo que Israel nunca se reconciliou com o seu veneno humano. Ou seja, não tem nada a ver com a ira do Senhor, tem a ver com a produção da nossa irreverência, porque estes homens que eram levitas, Abinadab e seus filhos, Uzá e Aiô, eram homens que deveriam entender das leis que lhes foram dadas, de acordo com o livro de Levítico e o livro de Números. Eles simplesmente ignoram tudo aquilo. Então não tem a ver com Deus criou o caso por pouca coisa. Tem a ver com estes homens que viviam disto, que viviam das ofertas, dos sacrifícios, como que eles não se empenharam de maneira criteriosa na sua função em trazer a arca. E aí, nesse sentido, Deus não tem ninguém por inocente. Não tem, o Senhor deveria olhar as boas intenções dele. Como assim? Eles viviam daquilo. Por que eles não se qualificaram para este mistério como eles faziam com qualidade todas as suas práticas idolátricas? Está vendo o paralelo? A casta estava neles. Não tem nada a ver com um Deus mesquinho que os matou por causa disso. É que quando você é criterioso demais com aquilo para o qual você não nasceu e você é totalmente esculachado com aquilo para o qual você nasceu, a única linguagem da salvação é a linguagem rigorosa. Os bois vão tropeçar porque a arca nem deveria estar em carro de boi. E aí quando eles botarem a mão, se Deus não fala com eles naquela linguagem, aqueles dois não iriam morrer e iriam se tornar sacerdotes horrorosos, levitas horríveis, que é o que vai acontecendo, por exemplo, no evangelismo no Brasil. É gente evangélica miliciana, gente evangélica protetora de criminosos, gente evangélica da boca profundamente porca e gente que reverencia líderes, pastores, etc., mas não tem respeito por Deus. Esta casta só sai por meio de oração e jejum, dedicação e se assumir diante de Deus, coisa que até hoje os israelitas têm dificuldade de fazer, se assumirem diante de Deus. Eles preferem dizer que foi a ira do Senhor, que o Senhor tinha que ser adorado como ídolo mudo, com aquele temor, que oferecer sacrifício, não pode matar criança, mas mata muito boi para acalmar esse Deus. Até hoje a gente tem aí Paul Washer, Paulo Júnior para ficar falando, né, que Deus é tão ranzinza, tão endemoninhado, que Jesus teve que entrar na frente para acalmar o Pai. Isso é tradição, isso não tem nada a ver com o amor eterno de Deus. E isso é casta. Um pregador pensar assim é casta. E só sai com oração e jejum no sentido de que, Senhor, me ajude a ser criterioso comigo, me ajude a fazer o que Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Pai que está no céu, e seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Essa é a oração e jejum, não tem nada a ver com ritualidades, ritualismos, né? E é claro, todas essas pessoas aqui estão perdoadas, e Uzá e Aiô foram salvos por meio da morte, mas foram salvos. Senão eles iam ser castas ambulantes. Davi não entendeu a linguagem, porque tem um outro problema, a casta que tem em Davi,
Porque a pessoa, você tem que entender que a arca simbolizava a presença de Deus, mas quando você vai lendo o texto de verdade, você vai entendendo que não era assim que eles iam. A arca era objeto de culto. Porque se era para dizer assim que alguma coisa irou Deus ali, nem foi o fato deles terem levado a arca sem critérios, porque isso aí só pesou contra eles. É a mesma coisa de eu ter uma técnica para saltar de paraquedas e eu vou saltar sem paraquedas, vou morrer, porque eles fizeram aí, no trabalho espiritual ridículo deles, né? Mas tem uma coisa que é pior, é porque aquilo que desperta o desapontamento de Deus é as pessoas, em nome de um culto que Deus instituiu, que a arca era o símbolo da sua presença, mas olha o jeito idolátrico do próprio texto se expressar. E vai dizer assim, 6 versículo 2: dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá para levarem para lá, para cima, a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor. O nome do Senhor dos exércitos, o nome dos seus exércitos que se assenta acima dos querubins. Gente, aquilo era só um símbolo. Mas a empolgação do próprio escriba ao escrever mostra onde é que estava a casta. Quem disse que Deus estava a fim de que aquilo era só um símbolo que deveria ter todo o critério para poder levar para despertar o culto no povo? Mas aquele objeto, aquela arca, nunca teve glória em si. Mas é aquela coisa, e a glória do Senhor se foi. A arca se foi, mas o Senhor continuou comigo, como ele continuou com Davi, ele não reconheceu isso. Né? E agora a arca vai sendo trazida porque nós precisamos dos nossos mecanismos de objetos de culto, mas a arca não deveria ser adorada como ela é aqui. Traz a arca porque o Senhor está acima dos querubins. Gente, você acha mesmo que o Senhor estava em cima daqueles querubins ecos, vamos falar assim, do objeto em si, respeitando toda a tradição? Claro que não. O Senhor, ele nem tem esse prazer todo de estar acima dos querubins. O sonho dele, desde sempre, é habitar em mim, habitar em você. É essa falta de entendimento que é uma casta que nos faz viver menos e que faz os Yahweh morrerem fulminados diante da arca, que é a idolatria. A arca está aqui, o Senhor está aqui. Meu Deus, eu preciso ser batizado. Meu Deus, eu preciso de arrumar um emprego. Onde é esse currículo para mim? Essa feitiçaria irrita o Espírito Santo que te habita, porque você o ignora totalmente, ele habitando em você, e vai adorar a óleo, a arca, os querubins que estão lá, blá 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 blá. Gente, essa casta só sai com oração e jejum, traduzindo para os nossos dias. Oração, jejum, entendimento, comunhão, compreensão, busca da sabedoria. Como é que você sabe disso? Porque é só você ver o contraste no texto. O que o texto vai dizer? Que Davi, com medo daquele Deus que parecia um demônio, não tinha nada com Deus, o problema está na nossa percepção. Ele põe lá na casa de Obed-edom o Geteu, que é um nome muito sugestivo, Obed-edom o Geteu, o filisteu, né? Ele era visto como um filisteu. Geteu era um povo meio confuso ali de Gat. Ele era levita, mas era assim que ele era visto. Beleza, deixa na casa de Obed-edom. Eu sou o Deus de toda graça. A arca ficou lá. Eu vou abençoar a casa de Obed-edom. É o Deus que está profetizado em Isaías, né? Terra de Zebulon, terra de Naftali. O povo que andava em trevas viu luz, e aí isso se cumpre com Deus em pessoa, que amou andar naquela terra das misturas da Galileia. E aí Obed-edom, o misturado, um levita com cara de filisteu, é ali que eu vou abençoar aquela vida, aquela casa. Olha a mensagem no texto, a revelia da tradição do escriba, da tradição judaico-cristã. Tá vendo? Aí o Senhor abençoa a casa de Obed-edom, aí o Davi naquele período vai entrar nos critérios do culto, mas parece que ele não entendeu o que o Obed-edom experimentou. Também não sei se o Obed-edom entendeu, só sei que a arca ficou lá e o Obed-edom teve felicidade, teve alegria e prosperidade. E aí a arca volta para a casa do Senhor de maneira criteriosa, mas ainda com essa veia idolátrica. Os querubins, a arca, a tampa, o propiciatório, tudo de ouro batido, aleluia. Mas amém. A mensagem está posta. Se eles não entenderam, eu e você estamos aqui entendendo isso em pleno século XXI. Entendendo o quê? Vamos parar de adorar tradições. Vamos parar de adorar água de batismo. Vamos parar de adorar
apresentação de bebês, um certificado do não sei o quê, um currículo vitae ungido. Vamos parar de adorar isso e vamos levar a sério quem nos habita. Ele não tem aparência nem formosura, porque ele é a nossa cara e ele está dizendo: olha, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar em sua casa e vou jantar com você, ou seja, eu vou ser seu íntimo. Vou te dar alegria como eu fiz na casa de Obed-edom, o geteu, ou seja, Obed-edom, ministro do evangelho que tinha cara de filisteu. Essa casta sai com oração e jejum. Essa casta de não entender a glória de Deus. A glória de Deus vai habitar na casa de Obed-edom. Os ritos a gente faz, mas o Senhor é muito mais amplo do que todas estas coisas que a gente tanto dá valor, né? Então eu acho que por hoje tá bom. Eu só queria falar para você isso. A gente fica maldando Deus em suas ações e Deus na verdade não fez nada. Quem matou Uzá e Aiô foi a ignorância deles de serem separados para o sacerdócio e estarem pouco se lixando para aquilo. Porque quando o Espírito Santo está presente, como ele estava aqui, ainda não revelado nas consciências, mas presente desde sempre, ele tem esse rigor, igual aconteceu também com Ananias e Safira, que venderam uma propriedade, não tinham obrigação de darem nada aos apóstolos, mas queriam aparecer. Aí venderam a propriedade e foram lá apresentar. Aí o Pedro fala assim: por que você está mentindo ao Espírito Santo? E aí ele inspirou, aí veio a mulher sustentando a mentira, ela também inspirou. Aí Deus mata? Não é Deus que mata, é a nossa dureza que nos mata, é essa casta que sai com oração e jejum que nos mata. E quando Deus, quando muito ele nos tira a vida, é porque Ananias e Safira estão salvos, Uzá e Aiô estão salvos, e onde tem o Espírito Santo criteriosamente presente, a morte também se faz presente como critério emergencial de salvação. Porque o amor de Deus e o rigor de Deus age assim. Mais esperança há para esses que se foram, enquanto você fica acusando Deus, do que para muitos que não se vão enquanto continuam aprontando, não é Marco Feliciano? Muitos que continuam aprontando, não é Silas Malafaia, amigo de bandidos. E o Senhor não te matou, é uma pena. Uzá e Aiô agradecem porque estão mortos e salvos. Ananias e Safira agradecem porque estão mortos e salvos. Ai de quem não é prontamente disciplinado pelo Senhor. Mas entender isso, viu, Malafaia e Feliciano? Esta casta só sai com oração e jejum. Os demônios que vocês expulsam, vocês receberam autoridade para expulsar, vai sair. Mas essa casta que segue a vocês, e todos os que pensam assim, idolatricamente, que ficam adorando tampa de arca, essa casta só sai com oração e jejum. E por causa de não entender isso, é que há entre nós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, porque não discernem o corpo, ou seja, não discernem o quão habitados pelo Espírito de Deus são. Está conseguindo entender como que um texto do Antigo Testamento é maravilhoso? Quando você o lê com os olhos daquele que ressuscitou e te habita por meio do seu Espírito, ele fica usando isso aqui para ganhar dinheiro, fazer campanha. Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, visite este canal, visite a playlist de Samuel, que tem assim mais de 70 vídeos por enquanto. E cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Se você quiser falar comigo pessoalmente sobre alguma dessas questões, por assim dizer, polêmicas, entre em contato comigo nas redes sociais. Tem aí o Facebook, o Instagram e o Twitter. E que o Senhor te abençoe. Estamos aí.